Bom dia, sexto ano. Mais uma semana se iniciando, né? Hoje, 26 de abril de 2021, estamos dando início a mais uma aula de geografia. Nossa aula de hoje, nós estamos dando uma continuidade na aula de semana passada, que foi orientação no espaço geográfico. Nós aprendemos um pouco como se orientar pelos astros, com os pontos cardeais e a rosa dos ventos. Aprendemos também pela orientação pelo Sol e sobre o Cruzeiro do Norte. Na aula de hoje, nós vamos saber um pouco sobre como se orientar e a importância do ponto de referência, que é um dos pontos de orientação no espaço geográfico. Nós vamos levar os pontos de referência, né, e os mapas mentais e aprender também a se orientar pela bússola. A importância do ponto de referência. O ponto de referência é fundamental na determinação dos pontos cardeais e na orientação. Nós vamos já observar a figura 5, que eu vou colocar aqui um pouco mais para frente. Considerando que a ilustração retrata o amanhecer e que a igreja é o ponto de referência. Vamos ver a imagem. Aqui voltando só o finalzinho do texto anterior, nós vamos considerar, né, que a ilustração retrata o amanhecer, ou seja, está amanhecendo o dia aí na imagem, e que a igreja, nós temos aqui a igreja no centro da imagem, ela é o ponto de referência. A casa amarela está a leste da igreja, ou seja, essa casa amarela está a leste da igreja. A casa verde está a oeste da igreja. Cadê a Casa Verde? Está aqui a Casa Verde. O norte corresponde ao fundo das igrejas. Norte, fundo da igreja. E ao sul corresponde à frente da igreja, que é essa partezinha aqui. Ou seja, leste, oeste, norte e sul. Ao mudar o ponto de referência da igreja para a Casa Azul, por exemplo, as posições se alteram. Vamos observar aqui, o ponto de referência agora não é mais a igreja, é a Casa Azul, que está entre a Casa Vermelha e a Casa Amarela. A Casa Vermelha está a leste da Casa Azul e a Casa Amarela está a oeste da Casa Azul. Notamos que, considerando a igreja o ponto de referência, a Casa Amarela está a leste. Os pontos de referências e os mapas mentais. Você sabe o que são mapas mentais? Experimente fechar os olhos e vamos mentalizar o percurso que você faz para ir da sua cama ao banheiro da sua casa. Quando você imagina um percurso e visualiza os pontos conhecidos como o sofá, o corredor ou a porta do banheiro, está elaborando um mapa mental. Quando nos deslocamos, geralmente usamos pontos de referências familiares para traçar mentalmente o trajeto que devemos percorrer. Esses pontos podem ser os objetos das casas ou das ruas, parques e etc. Não importa, todos funcionam como marcas que nos guiam na trajetória traçada. Portanto, o mapa mental é o conjunto de direções que se cria mentalmente com base em pontos de referências conhecidos no espaço. Trouxe aqui para vocês verem um exemplo de mapa mental. Vamos imaginar aqui que é a mente do Pedro. Temos aqui a casa do Pedro. Aí o Pedro imagina o caminho que ele faz até chegar à escola. Ele sabe que ele passa pela biblioteca, ele passa pela casa do Mário e até ele chegar na escola. E para finalizar, nós temos a orientação pela bússola. A bússola é um instrumento usado para a orientação, assim como nós já sabemos. Ela possui uma agulha, não é águia, é agulha, foi erro de digitação, que gira sobre um eixo vertical e um mostrador com a rosa dos ventos. A agulha é imantada, isto é, ela tem a propriedade de um ímã. Trata-se de um corpo de material ferromagnético que atrai objetos metálicos. Essa propriedade de atrair metais chama-se magnetismo.
A bússola ela foi inventada pelos chineses há muito tempo. Acredita-se que foram eles os primeiros a perceber que a Terra possui magnetismo. O núcleo da Terra funciona como um grande ímã, pois ele é formado principalmente por níquel de ferro. Desse modo, o magnetismo terrestre sempre alinha a agulha que está na bússola, imantada aproximadamente na direção norte. Ou seja, a bússola ela tem aquela agulhinha, como eu já falei aí no centro, e ela sempre aponta para a direção norte, orientando assim a pessoa a que caminho seguir. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.